Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar de fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem movimentar o mercado financeiro no dia de hoje. Aqui vamos abordar um pouquinho aí os aspectos políticos, econômicos, corporativos e o impacto disso aí no mercado financeiro que direta ou indiretamente é influenciado aí por esses aspectos. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Hoje é dia 26 de outubro de 2021. Não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Não esquece que você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, solicite aí o link de acesso. E nesse grupo você recebe antes das 7 horas da manhã, de forma gratuita também, esse conteúdo em PDF para consultar a qualquer momento do seu dia. Hoje, então, terça-feira, tivemos um dia aí com certa volatilidade no início da semana, mas surpreendendo principalmente com o índice Ibovespa, inclusive descolando um pouco aí dos mercados internacionais. A subida foi bem forte no dia de ontem, recuperando boa parte aí das perdas da última semana. Mas apesar aí dessa forte alta no dia de ontem, os especialistas acreditam que essa não será a tônica da semana. Temos aí uma semana recheada de assuntos que podem impactar o mercado, principalmente aí quando nós olhamos aí para a reunião do Copom, e mesmo em meio a um cenário onde os investidores já digeriram um pouco melhor a nova realidade, né, o estourar aí do teto de gastos, as mudanças na equipe econômica, entre outros aspectos, as definições em relação à taxa básica de juros podem influenciar bastante no humor do mercado. A perspectiva aí em relação à reunião do Copom que inicia no dia de hoje e amanhã nós temos então divulgação aí da nova taxa básica de juros, inicialmente aí contratada, né, ou pré-contratada aí para um novo aumento de 1 ponto percentual após a última reunião. O mercado já acredita que esse aumento pode ser maior, um aumento aí de pelo menos 1,5 pontos percentuais, e isso obviamente aí afeta um pouco mais a retomada econômica e por um lado aí essa elevação da taxa de juros aí pode trazer aí novos investidores para a renda fixa, deixando um pouco de lado a renda variável e impactando nesse cenário, como nós vimos, por exemplo, aí durante essa semana, que cerca de 68 empresas aí já deixaram, né, já abandonaram ou adiaram o seu IPO, oferta inicial de ações, e esse é um impacto aí que pode acontecer também aí com uma taxa de juros mais alta. Ao mesmo tempo, aí, uma taxa de juros aí não tão agressiva, uma retomada ou um perfil mais ameno, mais dolce, né, do Banco Central brasileiro, ele poderia aí, principalmente trazer aí, para o mercado uma visão de que o Banco Central não está controlando a inflação. E lembrando, né, antes da última reunião do Copom, o Campos Neto disse que não haveria uma mudança brusca de plano de voo em relação à taxa de juros a cada indicador que fosse divulgado no país. Então, obviamente, aí temos um momento aí de bastante apreensão e que, obviamente, pode ter bastante volatilidade no mercado também. A notícia aí também de uma possível privatização da Petrobras, né, que rolava no dia de ontem, e obviamente aí como o presidente Jair Bolsonaro, como já havia se mostrado em outros momentos favorável a uma situação como essa, trouxe também uma forte alta da companhia na casa de 6%, e isso elevou também fortemente aí o índice Ibovespa por conta do peso que as ações de Petrobras têm no índice. Quando olhamos para o exterior, nós temos aí Dow Jones renovando máximas históricas também e Nasdaq subindo forte lá nos Estados Unidos, principalmente aí com divulgação aí de resultado de empresas, como foi o caso aí de Tesla e outras empresas, Facebook, que também teve divulgação aí após o horário, e essa semana temos outras grandes empresas de tecnologia, como a Alphabet, que é a dona do Google,
entre outras, e isso obviamente aí impacta com o mercado norte-americano, que tem surfado um bom momento por conta aí de resultados excepcionais aí das empresas no terceiro trimestre. A Europa aí continua no mesmo momento, na mesma pegada, com divulgação de resultados vindo bem positiva e com uma perspectiva também de continuidade nesse sentido, e mesmo em meio aí à crise energética e outros problemas como a inflação, fecharam aí em alta as principais bolsas europeias no dia de ontem. A Ásia, como falávamos aí logo cedo, tivemos aí um dia de bolsas em sentidos opostos, principalmente aí por questões de tecnologia e outras situações aí mais relacionadas à China. E isso aí foi a tônica do dia de ontem, então o dia 25. Olhando um pouquinho para números de forma geral, isso aí facilita o nosso bate-papo. Nós tivemos no dia de ontem, então, o índice Bovespa subindo 2,28%, voltando aí aos 108.715 pontos. Tivemos aí o dólar, moeda norte-americana, caindo 1,34% e chegando aí aos R$ 5,55. E olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq subiu 0,90 a 15.226 pontos, S&P 500 subiu 0,47 a 4.566 pontos e Dow Jones aí subiu 0,18 a 35.741 pontos. Olhando aí para o fechamento do dia 25 ontem lá na Europa, o euro também caiu forte, 1,63%, chegando aí aos R$ 6,45. E olhando aí para as bolsas, o DAX na Alemanha aí subiu 0,36, chegando aí a 15.599 pontos. O CAC na França aí apresentou leve queda no dia de ontem, de 0,31%. Fechando em 6.712 pontos, e no Reino Unido a alta foi de 0,25 a 7.222 pontos. Já o fechamento da Ásia no dia de ontem, a China subiu 0,72%, a 14.596 pontos, quando nós tínhamos aí um melhor cenário em relação à Evergrande e também as regulações aí do governo chinês em torno aí do setor de carvão, enquanto o Japão aí por conta aí de semana passada um fechamento e uma pressão maior em relação às empresas de tecnologia, caía ontem a bolsa Nikkei 0,71% a 28.600 pontos. No final do nosso Morning Call a gente fala ainda sobre abertura e fechamento no dia de hoje, dia 26. Cenário de cripto, né? Ontem voltamos a ter alta no Bitcoin de 2,88% e o Ethereum também acumulando alta de 3,17% no fechamento do pregão de ontem. Lembrando aí com as mudanças na SEC, né? A SEC é a CVM lá dos Estados Unidos, né? Onde a SEC aí aceitou algumas regulamentações, reduziu a pressão principalmente sobre o Bitcoin, né? Inclusive agora já temos o ETF aí de Bitcoin lá nos Estados Unidos, e isso automaticamente aí gera uma maior tranquilidade aí para o setor de cripto. Lembrando, isso não é recomendação de compra, inclusive aí as moedas aí chegam aí próximo das suas máximas históricas também, mas uma notícia importante corroborando aí essa visão e o momento aí que o Bitcoin e outros criptoativos acabam vivendo. Perspectiva aí de petróleo futuro. Ontem o Brent aí fechou a $85,15 o barril, enquanto o WTI fechou a $83,69 o barril, praticamente uma lateralização, caindo um pouquinho aí essa perspectiva, mas o cenário aí continua sendo de manutenção dessa alta aí dos últimos 7 anos em relação ao petróleo, principalmente aí por conta da oferta e demanda. Lembrando que a OPEP e OPEP+, aí voltaram aí a frisar que não pretendem aumentar aí a produção diária de barris de petróleo, e que também os investimentos, principalmente aí, se for reduzir os investimentos na questão aí de petróleo, né, de combustível fóssil, principalmente pensando na questão do clima, a tendência é que nesse momento aumente ainda mais o preço da commodity, e obviamente aí com o preço também do câmbio, nós temos isso aí
com um forte resultado e forte impacto na economia como um todo, inclusive como já vimos ontem aí a Petrobras anunciando um novo reajuste de combustíveis aqui no Brasil. Continuando e olhando um pouquinho para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, com a manutenção aí das bolsas americanas aí renovando máximas e o bom momento aí de análise fundamentalista das empresas, né, onde as empresas têm mantido bom resultado mesmo em meio a incertezas e dificuldade na retomada econômica, o índice caiu 1,23% e ficou a 15,24 pontos. E lembrando sempre que quanto menor, melhor esse índice, que ele apresenta aí uma oscilação menor, um risco menor na renda variável, com a pontuação menor do índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo. Olhando aí para a perspectiva de metais futuro, o ouro voltou a ter alta, chegando a 1.806 dólares e 60 cents a onça. Alumínio futuro aí com a perspectiva de 2.893 dólares e 25 cents. E o ferro refinado se mantendo aí na casa de 122 dólares, 122 dólares e 6 cents. Perspectiva aí para fechamento aí de ferro futuro, olhando aí para essa visão outubro de 2021. Fechamento do índice Ibovespa aí no dia de ontem, as principais altas e baixas. Então, entre as principais altas tivemos Petro 3 e Petro 4, as ações aí preferenciais e também as ações ordinárias de Petrobras. Petro 4 aí subindo 6,84%, chegando aí aos R$ 29,04. Também tivemos aí CVC-B3, a CVC Brasil, subindo 6,14% e chegando a R$ 18,15. Petro 3 subindo 6,12% a R$ 29,61. E GTA3, que é Iguatemi, subindo 5,62% e chegando a R$ 30,23. E Eco Rodovias subindo 5,30% aí no dia de ontem, chegando aí a R$ 8,73. Essas foram as principais altas do índice no dia de ontem. Já as principais baixas ficaram aí por conta de SUSB3, Suzano Brasil, que caiu 2,51% a R$ 51,47. E Duc3, empresa da área de educação, também caindo 1,32% a R$ 22,35. BRFS3 frigoríficos, né, e Marfrig também frigoríficos, caindo no dia de ontem, BRF aí caindo 1,27% a R$ 21,73 e Marfrig caiu 1,19% a R$ 24,82. Muito aí dessa queda também aí, óbvio, por conta aí da redução aí na moeda estrangeira, lembrando aí que boa parte da receita aí dessas duas empresas dos frigoríficos está em moeda internacional, em dólar, né? Então as oscilações de câmbio também afetam diretamente aí essas duas companhias. MGLU3, Magazine Luiza, também ontem caiu 0,64% a R$ 12,34, mínima histórica aí do ano aí de Magazine Luiza, né? Inclusive posterior ao desdobramento de ações, também aí por toda a pressão aí nas empresas de varejo e essa retomada aí do setor que tem tido bastante dificuldade aí por conta da pandemia e obviamente o cenário econômico. Olhando um pouquinho aí para a agenda de indicadores, essa semana é uma semana com indicadores interessantes de ficar de olho, tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje aí temos a divulgação do IPCA 15, né? Lembrando, IPCA é o índice oficial de inflação do país. Ele é divulgado sempre aí no início do mês seguinte, mas temos a divulgação do IPCA 15, que ele pega uma perspectiva aí diferente, olhando aí para a primeira quinzena, né? Segunda quinzena de um mês, primeira do outro, e ela já traz uma prévia, então, daquilo que podemos esperar aí para o IPCA do mês de outubro. Então vale a pena ficar de olho aí nesse indicador no dia de hoje. Olhando aí para o exterior, lá no Japão nós temos a divulgação do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, então é interessante ficar de olho aí principalmente aí nessa perspectiva de inflação lá no Japão.
Temos discurso aí de membros do Banco Central Europeu novamente aí nessa semana, lembrando aí a Alemanha, né, o principal player aí da zona do euro, tendo algumas dificuldades em relação aí à produção industrial em alguns momentos, confiança do consumidor e clima de negócios, e principalmente olhando aí para a política monetária em relação à inflação, que tem pesado bastante também no cenário aí para a Alemanha e zona do euro. Temos também hoje a divulgação do índice de confiança do consumidor lá nos Estados Unidos e também o índice de venda aí de casas novas nos Estados Unidos. Lembrando, o mercado aí também está bem aquecido nos Estados Unidos em relação aí ao setor imobiliário, né? E isso obviamente é importante ficar de olho nesse indicador, que ele mostra aí essa retomada, essa confiança dos consumidores e obviamente também aí traz essas informações de negócio, uma maior perspectiva em relação aí à retirada de estímulos que deve acontecer agora no início de novembro já por parte do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve. Olhando agora para o cenário que pode impactar o nosso dia a dia, né, dentro da política, aquilo que pode impactar o mercado financeiro. Hoje aí nós temos algumas discussões em relação à CPI da Covid, que começa aí a ser votada amanhã, a princípio, e senadores tentam acrescentar alguns nomes ao relatório final lá do Renan Calheiros, né? Alguns desses nomes aí o próprio ministro Paulo Guedes, entre outras discussões que no dia de ontem, ou melhor, noite de ontem, né, haveria um jantar aí na casa do senador Omar Aziz, juntamente aí com o G7, né, com os outros principais senadores, iriam definir algumas questões em relação a essa votação e principalmente a esses indiciados aí no relatório final da CPI da Covid, e óbvio isso aí pode ter desdobramentos aí durante o dia de hoje e o restante da semana. Diversos parlamentares aí já no dia de ontem aí acionaram o STF, o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, né? Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes toca também uma outra pauta aí de investigação e julgamento aí, de fake news do atual presidente Jair Bolsonaro, e os parlamentares então acionaram especificamente ele por conta de uma possível fake news que o Bolsonaro tenha aí trazido na live dele na semana passada, onde ele falou aí que estudos no Reino Unido já mostram que as pessoas que tomaram as 2 doses de vacina estão contraindo aí a síndrome basicamente a AIDS, né, que é um problema no sistema imunológico, e isso a princípio aí são fake news. Inclusive as redes sociais, o Facebook derrubou, né, tirou a live do presidente Jair Bolsonaro da sua página. O YouTube também suspendeu inclusive a conta por uma semana aí do presidente Jair Bolsonaro, e agora então diversos parlamentares aí acionando também o STF por conta dessa fake news, inclusive o próprio presidente aí da Câmara, o Arthur Lira, reforçando aí que se não houver uma comprovação científica aí das falas do presidente Jair Bolsonaro, ele terá que responder por isso. Então podemos ter desdobramentos nessa semana e nas próximas também por conta aí da CPI de fake news e tudo mais que tem sido tocado pelo STF, e com esses novos desdobramentos e esse acionamento aí de parlamentares, deputados aí de diversos partidos que estão aí criticando o presidente Jair Bolsonaro. Hoje começa aí o julgamento no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, da chapa Bolsonaro e Mourão, lá na eleição de 2018, né, onde existe aí a acusação de abuso de poder, e hoje então começa essa divulgação, esse julgamento oficial aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. A princípio, especialistas políticos aí reforçam que não deve haver nenhum desdobramento nesse sentido, né? Risco aí de cassação, como alguns queriam, praticamente inexiste em relação a esse julgamento. O próprio general Mourão, no dia de ontem, também falava sobre isso. Mas, obviamente, num cenário aí conturbado como nós vivemos, esse é um ponto que também pode afetar o mercado financeiro como um todo, então vale a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos.
Alguns especialistas e o próprio presidente aí, Jair Bolsonaro, reforçam aí que o duelo entre parlamentares e a Fazenda, né, Ministério da Fazenda, que não existe mais, ele está no Super Ministério da Economia, mas que mexe exatamente aí com essa questão de orçamento aí e políticas públicas aí no Brasil, ele é histórico esse duelo, né, e que o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, então, ele não sai, pois ele acredita muito aí nas reformas e na possibilidade aí de entregar reformas aí que tenham que tragam aí o Brasil a um patamar melhor. Essas aí foram as falas do próprio presidente Jair Bolsonaro e de outros apoiadores. Lembrando aí que nós tivemos aí na semana passada, inclusive aí pedido de demissão de boa parte da equipe econômica, né? O secretário Bruno Funchal e o Jefferson Bittencourt acabaram aí pedindo para sair após aí nós termos na quinta-feira a PEC dos precatórios abrindo espaço aí de 83 bilhões no orçamento e furando, entre aspas, aí o teto de gastos, né? E inclusive aí um suposto pedido aí de demissão do ministro Paulo Guedes que impactou o mercado na sexta-feira também e depois foi desmentido, mas tudo isso aí continua no radar e obviamente vale a pena ficar de olho aí nesse sentido e nessa batalha histórica aí, como inclusive aí o próprio presidente Jair Bolsonaro e apoiadores sempre ressaltam. A Advocacia Geral da União, né, através do Augusto Aras, defende aí a rejeição do prazo aí para análise de impeachment, né, que está na discussão do STF. Lembrando, alguns parlamentares também cobram que o STF aí dê prazo aí para Arthur Lira e outros, né, mas principalmente Arthur Lira, que é quem deveria aceitar aí pedidos de impeachment feitos aí contra o presidente Jair Bolsonaro, e que ele tenha prazo aí para essas definições, essa análise e se manifestar. E a Advocacia Geral da União então defende aí que o STF rejeite esse tipo de pedido para não haver pressão. Lembrando aí, existem aí mais de uma centena aí de pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, em diversos momentos disse que não havia embasamento aí em relação a esses pedidos, e obviamente isso tudo pode trazer desdobramentos e dar uma tranquilizada aí nesse sentido também ao atual presidente e o governo aí de Jair Bolsonaro. Continuando e olhando um pouquinho para a questão de economia, no dia de ontem nós tivemos aí divulgação de mais um Boletim Focus, como temos aí todas as segundas-feiras, e olhando aí para essa perspectiva aí de Boletim Focus, ontem pela 29ª semana consecutiva, uma perspectiva aí de aumento da inflação, do IPCA, que chegou aí a 8,96 na expectativa para o final de 2021 e ampliando também essa perspectiva aí para os próximos anos também. Olhando aí para a perspectiva aí de taxa de juros, com todo o cenário aí que nós vivemos na semana passada e o risco fiscal aumentando, se imagina aí então que a Selic nesse ano já chegue a 8,75, um aumento aí de 0,5 pontos percentuais em relação ao que se imaginava anteriormente, e já uma perspectiva aí do Boletim Focus olhando aí para uma visão de sexta-feira, né, que quando os especialistas deram a sua opinião e não consultaram a média aí de outras instituições financeiras, que já começou a mudar aí nessa segunda também, olhando aí para uma perspectiva aí de subir 0,75 pontos percentuais também no ano que vem em relação à previsão anterior. Outro ponto aí que acaba preocupando bastante na visão dos especialistas do Boletim Focus é a alta do câmbio aí, que uma perspectiva de sair de 5,25 o câmbio para 2021 e 2022 e chegar em 5,45. Essa perspectiva também acaba preocupando a economia, juntamente aí com o PIB, aonde veio aí uma perspectiva de queda no PIB tanto do ano de 2022 quanto 2021, e isso também pode trazer desdobramentos nesse sentido.
O mercado aí, então, como falado, já espera aí que nessa reunião do Copom aumente o aperto em relação à política monetária, né, e a taxa de juros aí chegue a subir 1,5 pontos percentuais. E aí vem a grande questão, né, remédio ou veneno, né, a grande diferença é a dosagem, e caso o Banco Central aperte demais, suba demais a taxa de juros, obviamente aí nós temos uma redução da inflação, mas com isso também temos uma redução muito grande aí da produção industrial, né, do PIB brasileiro, da geração de riquezas, aonde pode matar a economia de um país. Por outro lado, se não for tão forte aí esse aperto, nós teremos ainda durante mais tempo aí a inflação mais alta e corroendo aí o poder de compra aí dos brasileiros, principalmente afetando aí as famílias mais pobres. E aí realmente agora fica essa dúvida. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas vale a pena ficar de olho aí nessa decisão que acontece amanhã e em toda essa expectativa do mercado sobre taxa de juros. Algumas casas de análises, como Itaú BBA e outras instituições, a partir de ontem já começaram a fazer novas perspectivas, novas previsões aí para fechamento aí no ano de 2021 e nos próximos anos em relação a esses assuntos, né? Crescimento do país, o PIB, taxa básica de juros, inflação e também câmbio, e com isso nós podemos ter também na próxima semana uma nova visão aí dos especialistas no Boletim Focus. Tudo isso aí mexe com o mercado no dia de hoje e no restante da semana. Iniciamos aí na sexta-feira, né, como já falávamos aí, a temporada de balanços aqui no país. Diversos outros países também aí têm a divulgação de balanços aí das empresas listadas. Países, né, como Estados Unidos, países europeus e também diversos países emergentes estão nesse movimento, e de acordo com alguns estudos, algumas ações podem ter ficado baratas aí com as últimas oscilações de mercado, né? Lembrando, já falamos aqui que muitos gestores aí de fundos de ações têm aí deixado um valor alto em caixa para justamente aí aproveitar um momento específico de retornar às compras, né? Comprar novos ativos, e parece aí que começa a se tornar atrativo, começa a acelerar aí a demanda aí por ações de países emergentes. Obviamente, né, não há uma certeza, né? Ainda podemos ter grandes oscilações, mas o mercado começa a enxergar dessa forma, principalmente investidores internacionais que têm uma visão mais fundamentalista e começam a olhar para resultado aí de empresas que estão divulgando seus balanços agora e com uma perspectiva aí de médio e longo prazo maior. Isso também dá mais credibilidade aí com essa possibilidade de ganhos aí no médio e longo prazo. Então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos e na temporada de balanços aí a nível global, que começa e já começou há alguns dias, algumas semanas, inclusive fora do país. Instituições financeiras aí têm cobrado uma taxa mais alta aí para crédito, né? Diversos tipos de crédito, isso acaba impactando aí o cenário como um todo, e é muito impactado por conta dessa realidade de alta na taxa básica de juros, a Selic, e essa perspectiva de Selic mais alta também após as próximas reuniões do Copom, essa perspectiva aí de 2 dígitos talvez de taxa Selic no ano de 2022 acabam preocupando também. A taxa de juros média aí das instituições financeiras já é a mais alta desde setembro de 2020, né? Lembrando, estávamos ali em setembro de 2020 ainda em um momento aí de forte recessão, com a pandemia ainda acontecendo de maneira muito forte, alguns locais com lockdown, e com isso as instituições financeiras, apesar de uma taxa de juros mais baixa, taxa básica de juros, né? Mas elas com muito receio de emprestar e cobrando aí um valor maior por conta do risco, né, que existia no momento. E agora, com essa perspectiva de aumento na taxa básica de juros, o crédito já volta aí a ficar mais alto do que esse período, e com a tendência aí de alta, esse é um movimento aí que deve continuar, o que acaba retraindo muito aí do crescimento econômico, dos investimentos e dos gastos de forma geral aí da população. O ministro Paulo Guedes aí no dia de ontem
voltou a criticar então esse pessimismo, principalmente aí dos economistas, dos especialistas aí que opinam no Boletim Focus, né, em relação a esse crescimento econômico e também a essa taxa de juros e inflação mais elevada. A principal crítica do ministro aí é justamente em relação ao crescimento. Em outros momentos ele já disse que esses críticos, esses pessimistas irão aí se surpreender e que o país irá crescer acima do que é a expectativa deles. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas é interessante ficar de olho nesses desdobramentos e nesses próximos passos da economia. Continuando aqui e olhando um pouquinho para o setor corporativo, aquilo que pode impactar o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, o setor de eventos, né, o setor de serviços como um todo sofreu muito durante a pandemia, principalmente aí com o isolamento, com a impossibilidade aí de aglomerações, festas, etc. E agora aí com volta aí com uma certa normalidade, com redução de casos de Covid, os grandes eventos começam aí a acontecer novamente, alguns deles em alguns estados aí com a necessidade aí do passaporte de vacina, né? Mas o setor de eventos começa a ver então uma crescente aí nessa demanda e o que preocupa é o aumento dos custos aí em relação ao período pré-pandemia, e é um aumento aí de cerca de 40%, em alguns casos até mais, em relação aos custos aí para realização de eventos. Lembrando aí que com isso nós também temos impacto aí na questão da inflação, né? O setor de serviços aí que estava estagnado, ele voltando a acontecer, o setor de eventos e tudo mais, com preços mais altos, esses preços têm que ser repassados e com isso aí vivemos também uma realidade de inflação no setor de serviços, então é interessante ficar de olho nesses desdobramentos. Outro setor aí que tem sofrido um pouco, apesar de um momento aí de crescimento no financiamento aí de imóveis durante o ano, mas a construção civil continua sofrendo aí com o aumento aí dos insumos, né, com os custos que estão cada vez mais altos. Essa já é uma realidade aí de toda a pandemia. E mesmo em meio a um cenário agora com empresas aí tendo mais dificuldade em buscar crédito, reduzindo um pouco aí os financiamentos imobiliários, o custo elevado continua preocupando o setor e obviamente as grandes empresas aí que fazem parte do setor e que inclusive algumas delas aí têm capital aberto na Bolsa Brasileira, vale a pena então esse olhar para o setor também. Com a notícia aí do aumento de vendas, né, e pedidos aí de veículos da Hertz. A Hertz é uma locadora de veículo internacional e ela fez aí um pedido aí de 100 mil veículos aí para a Tesla, o que inclusive aí fez com que subisse aí em um único dia 12% as ações aí da Tesla e ela voltasse aí, o Elon Musk aí continuasse aí como o homem mais rico do mundo e a Tesla alcançando aí um valor de mercado de 1 trilhão, se tornando aí juntamente com a Alphabet, que é que administra o Google, Facebook e Amazon, né, as empresas aí com valor de mercado acima de 1 trilhão, e isso também pode movimentar o mercado, lembrando que também vivemos um momento aí problemático em relação aí ao setor de veículos, né, as montadoras, com redução inclusive de carga horária, como a gente já trouxe diversas vezes aqui, e a falta de insumos, mas o momento aí em que Tesla, né, acaba vivendo um bom momento também com esse aumento de vendas, com os pedidos e com o aumento aí do lucro, conforme divulgado aí em balanço da companhia também. Então é interessante ficar de olho nesses desdobramentos. Outro desdobramento interessante, mesmo em meio aí a um movimento e um momento aí de falta de chips semicondutores, o que encarece alguns produtos e inviabiliza algumas produções, o Grupo Positivo, né, investiu aí cerca de 50 milhões de reais em uma parceria e a ideia é lançar então um smartphone novo aqui no Brasil, produzido então pela Positivo em parceria com um grupo chinês, isso também podendo mexer aí com o mercado, obviamente, trazendo mais opções, trazendo mais concorrência e facilitando aí para o consumidor final, mas ainda um momento em que não devemos ter grande evolução ou grande redução de preços também,
por conta aí da produção de chips que está comprometida aí até o final de 2022, pelo menos é o que dizem os especialistas de mercado. Continuando aí a temporada de balanços, né, que os próximos dias, próximas semanas aí será uma tônica frequente aqui no nosso Morning Call. Hoje nós temos divulgação aí de resultados de empresas listadas na Bolsa referente ao terceiro trimestre de 2021. As principais aí, Banco Inter divulga resultado no dia de hoje, CESP, Klabin, Marfrig e Indústrias Home. Então, eles divulgam seus balanços no dia de hoje, durante o dia ou após fechamento. São as principais empresas que hoje devem divulgar então seus balanços. Agora já são 6h25 da manhã, tivemos aí muitos assuntos, acabamos aí ultrapassando um pouquinho do tempo, mas olhando um pouquinho para a abertura e fechamento de mercado, nesse momento temos as bolsas asiáticas fechadas, inclusive aí na China, principalmente aí uma preocupação com uma outra incorporadora que também aí tem o risco aí de dar um calote, né? Ela não pagou os bônus em dólar aí de um valor bem elevado, e temos aí a bolsa chinesa caindo 0,30% a 14.552 pontos por conta dessa incerteza de mercado lá na China. Olhando já para o Japão, a bolsa Nikkei no Japão abriu e fechou o pregão em alta, principalmente aí com a perspectiva que nós temos aí de resultados positivos em relação às empresas de tecnologia, o que favorece as ações e a bolsa japonesa. Nikkei então fechou com alta de 1,77%, voltando a 29.106 pontos. E o restante dos mercados aí uma nova perspectiva de alta, né? Pouca oscilação nós tivemos aí nas primeiras horas do dia, e uma boa perspectiva para o dia de hoje, dia 26, onde o DAX na Alemanha nesse momento sobe 1%, o CAC na França sobe 0,60%, da mesma forma que o Reino Unido, que sobe 0,60% também. Pré-market dos Estados Unidos também positivo nesse momento, com toda essa expectativa em relação aos balanços e a divulgação desses balanços aí lá nos Estados Unidos e Europa. Temos aí nesse momento pré-market dos Estados Unidos aí com Dow Jones subindo 0,30%, S&P 500 subindo 0,40% e Nasdaq subindo 0,65%, nesse momento 6h27 da manhã. Um dia bem movimentado, o índice Ibovespa aí deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando que o cenário interno aí pode trazer aí um descolamento, e principalmente aí as perspectivas em relação à reunião do Copom. Óbvio, né, já desde a semana passada entramos aí no período de silêncio do Copom, do Comitê de Política Monetária, não devemos ter informações adicionais, mas o mercado aí já está de olho aí nesses próximos passos, então aguardamos. O mercado é soberano e não é possível cravar nada especificamente. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Um bom dia, bons negócios, e amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para um olhar sobre tudo que aconteceu no dia de hoje e o que pode impactar o mercado financeiro no restante da semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.